Caríssimos cristãos, o Evangelho que acabámos de ouvir terminava assim: dei-vos o exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. É uma ordem com que termina esta perícope evangélica, que hoje, em todo o mundo, milhões e milhões de cristãos ouvem anunciar. Jesus, a certa altura, disse que o discípulo não é mais que o mestre. E ele, com o seu exemplo, ensinou. Não era apenas com teorias, com palavras, era com exemplos, com a atitude pessoal. E mandou que fizéssemos a mesma coisa. A Igreja hoje, portanto, em todo o mundo, recorda aos seus filhos estas palavras de Jesus Cristo. E chamando sobretudo a atenção de cada um de nós para o que Ele fez neste dia sagrado. Sentou-se à mesa, como fazia normalmente com os seus discípulos. Mas aquela noite era diferente. Ele sabia que seria a última que ia comer com eles. Ele tinha que se despedir deles, deixando que ficasse para sempre uma recordação. Tal e qual como um amigo que vai para longe e que entrega ao outro uma recordação, um livro, qualquer coisa. Ele sabia que era a última ceia, a última ceia. Tantas vezes pintada, tantas vezes os artistas que a representam, uns de uma maneira, outros de outra, muitas vezes até fugindo à história de como se sentavam, porque apresentam uma mesa como a de hoje, mas naquele círculo, no cenáculo, Jesus ia despedir-se de uma forma solene dos seus. Primeiro, lavou-lhe os pés. Coisa inaudita. Um judeu, mesmo escravo, nunca lavava os pés ao seu senhor. Porque o judeu era um homem livre. E Cristo, judeu de nascimento, lavou os pés aos outros. É por isso que Pedro disse: ó Senhor, não me faças isso. Se não permitires que eu faça, não terás parte do meu reino. Cristo veio para nos falar do reino. Não estes reis da terra. Ele que é o rei dos reis, veio falar do reino dos céus. Aquele reino que nos espera. Aquele para o qual nós aqui na terra vamos, a pouco e pouco, preparando-nos para chegar lá. E ele veio dizer, com essa sua atitude, que a maneira de chegarmos ao reino é imitá-lo. É fazer o que ele fez. Dois grandes acontecimentos hoje, portanto. A ordem que ele deu aos apóstolos de fazer a mesma coisa que ele fez. Pegou no pão e disse: isto é o meu corpo. Certamente os apóstolos recordaram-se quando a multiplicação dos pães e peixes, lá na montanha, quando ele fez com que os pães chegassem para toda a gente e que sobrasse. Os peixes a mesma coisa. E depois, quando aquele povo seguia, Jesus falou-lhes num outro pão: vós andais atrás de mim, porque eu vos enchi a barriga. Mas há um outro alimento que eu vos quero dar, que é a minha carne. Que escândalo! Que escândalo! Aquele homem que tinha feito um milagre da multiplicação dos pães e peixes. Que escândalo! A dizer que tinham de ser antropófagos, comer a carne dele. E Jesus viu muitos ir-se embora. Ainda hoje acontece que muita gente, por não compreender o verdadeiro sentido daquilo que Jesus ensinou e que nós procuramos transmitir aos vindouros, por não compreenderem, voltam as costas a Jesus Cristo. Não falam com Ele na oração, não entram na sua casa, nas igrejas, nem sequer se benzem uma vez na vida. Não entendem o coração de Cristo. Não entendem o amor.
mostrou que assim como podia multiplicar os pães e peixes, podia multiplicar-se por todos os sacrários do mundo para ser o pão, a Eucaristia, para dar-se a cada um de nós, para nós nos alimentarmos, nos santificarmos e, sobretudo, nos identificarmos aos poucos com Ele, nos pensamentos, nas ações, na vida. Nós temos que nos identificar com o Mestre. Ele deu o exemplo para nós fazermos a mesma coisa. Comungar não é, portanto, vir, como muita gente vem, talvez distraída, vem porque viu o outro vir. Há tanta gente que deve comungar muito mal, porque se aproxima da Sagrada Eucaristia sem trazer já o amor de Deus no coração, sem fazer exame de consciência, sem se aproximar daquele que é o Senhor do céu e da terra, e vem como se lhe dessem um repousado. Vem porque os outros também vêm. Vem, se calhar nunca se confessando. Vem porque não é coisa nenhuma, é só ignorância. É o Mestre, é Jesus. São os evangelistas que o dizem. É São Paulo escrevendo aos Coríntios que diz: cuidado, quem se aproximar da Eucaristia e comer o pão eucarístico, o vinho consagrado, portanto Cristo, sem as devidas disposições, é réu do corpo e do sangue de Cristo. São Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Chama a atenção dos cristãos do seu tempo, daquela grande cidade de Corinto. Cuidado, quando forem comungar, vejam o que vão fazer. Vão receber Cristo, o seu corpo e sangue. É a primeira lição que o Senhor nos dá, é precisamente essa. Ele lavou os pés aos discípulos. E nós temos que lavar a consciência, porque é Ele também que está a fazer a mesma coisa quando nos confessamos. Está a lavar os nossos pés. Os pés de tantos olhares, tantos pensamentos, tantas ações ou omissões do que fazemos ou percorremos nos caminhos desta vida. É Ele a querer lavar-nos os pés na confissão, na penitência, chamando-nos ao arrependimento, porque Ele passa por cada um de nós. Ele quer lavar-nos, purificar-nos, santificar-nos, para que nós nos possamos parecer com Ele, no espírito de sinceridade, de verdade, de honestidade, de tudo quanto é bom. E por isso, o lava-pés que a Igreja faz em todo o mundo hoje, para que, pelos sentidos, o da vista, compreendamos, desde a juventude, o gesto de humildade de Deus que se fez homem para nos lavar os pés. É um método didático para não nos esquecermos do que vimos, em que o sacerdote, seu discípulo, também faz como Cristo. Também tira a casula, põe uma toalha à cinta e repete o gesto de Cristo. Parece um gesto teatral. Mas outra coisa não é senão um ensinamento. Uma catequese para as pessoas de cada século, de cada ano em que vivam, vejam o que não pudemos ver há 2000 anos que Cristo fez no cenáculo. O lava-pés é isto. É o símbolo da purificação. É o prepararmos-nos, como tanta gente fez nestes dias, confessando-se. E cada vez que veio cada pessoa confessar-se, foi Cristo que lhe lavou os pés, limpou-lhe a alma, perdoou-lhe os pecados. É assim que nós temos que ver as coisas. É assim que temos de compreender, descer ao íntimo daquilo que o Mestre quis transmitir com as suas palavras e, sobretudo, com os seus exemplos. E o que é que fez Cristo? Tinham os pés lavados, estavam purificados, diríamos hoje, estavam confessados. Um não estava. Um, se comungasse, cometia sacrilégio. Um só pensava no dinheiro.
O próprio evangelista diz que roubava o dinheiro que punham na bolsa. E Cristo disse, o que tens a fazer, fale depressa. E Judas saiu. E quando o Evangelho diz que Judas saiu, acrescenta, era noite. Porque era noite não apenas na atmosfera, no fim do dia. Era sobretudo noite no coração de Judas. Cuidado. Se alguém se aproxima sem as devidas exposições da Eucaristia, traz a noite na alma e leva o inferno consigo, porque comete sacrilégio. Se não se confessou e se atreveu a comungar em pecado grave. Cristo na Eucaristia o que faz? Realiza o que tinha prometido sempre que multiplicava pães e peixes. A minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem é que pode ouvir isto? E o que ele está a dizer? Temos de que o comer? Sim. É a carne de Cristo. Porque ele próprio, ao pegar no pão, na última ceia, disse aos apóstolos, isto é o meu corpo. Isto é. Não quer dizer isto significa. Isto faz de conta. Não, não. Cristo diz isto é. E por isso nós acreditamos. Porque acreditamos na palavra de Deus. Acreditamos sem ver. Olhamos para a hóstia consagrada, para o vinho consagrado. O exterior, as espécies, o envolque, por assim dizer, é o mesmo. Mas a substância, o interior, aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é Cristo. É Ele que disse. E assim como Ele faz com que a natureza, seja o que for, se transforma. Uma simples semente se transforma numa planta, numa flor, numa árvore. É o mesmo poder miraculoso do mesmo Deus que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Vamos assistir à cerimónia do lava-pés. É um gesto simbólico para que nós, pelo sentido da vista, vejamos agora o que não pudemos ver há 2000 anos. Vejamos agora e compreendamos como Deus se humilhou tanto que se fez um escravo aos nossos pés. Porque nós estamos lá sentados. Nós somos um dos apóstolos. Nós também temos os pés sujos de caminhar naqueles caminhos da Galileia, cheios de pó. E Cristo lava, e Cristo limpa, e Cristo beija o pó que nós temos na nossa humanidade. Vamos viver este tríduo pascal, estes 3 dias santos, em santidade. Vamos viver em interioridade. Vamos associar-nos e, ao mesmo tempo que estamos nesta igreja, pensemos nas igrejas do Algarve, nas igrejas do país, nas igrejas da Europa e do mundo inteiro, onde os outros que têm a mesma fé que nós estão também reunidos a meditar e a comungar o mesmo pão divino que o Senhor consagrou na última ceia. Não estamos sozinhos. Somos milhões e muitos a dar a vida nos atentados contra as igrejas por aqueles que não compreendem o que Cristo veio ensinar ao mundo. Amai-vos uns aos outros. Ele é o amor. São João diz que Deus é o amor, é a definição de Deus. E por isso no nosso coração pôs a centelha do amor, muitas vezes desperdiçado entre as criaturas, em que julgam que a paixão e o vício, isso é que é amor. Não é. A luz é uma coisa, o amor é uma coisa divina. O amor é uma coisa divina que nos diviniza. Porque Cristo é Deus, Cristo é o amor. Vamos viver estes dias com amor a Deus e aos irmãos.